A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 47. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Vai ao vosso gado, e vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe o pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor. Senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos? Tanto nós como a nossa terra, compra-nos, a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado, e vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e o quarto e a quarta parte serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado. Achemos graça nos teus olhos, meu senhor. Seremos servos de Faraó. José pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. Então nós vimos aqui que através de José e da inteligência que Deus deu para José, e pela necessidade daquela época, porque a fome era extrema, o faraó ficou muito rico. O faraó ele já era o governador do Egito. Só que todo mundo tinha sua propriedade privada, né? Tinham suas fazendas, tinham suas casas, tinham suas terras, tinham seus animais. Era particular deles. Só que a partir dessa fome extrema que eles estavam passando, eles tinham dado todo o seu dinheiro pelo alimento. E faltou o dinheiro. Então eles propuseram dar os animais. Então eles deram os animais para o José, para Faraó, e o Faraó e José o sustentaram por um ano pelos animais. Só que acabou aquele ano e a fome severa, eles voltaram a pedir: Olha, agora nós não temos mais os animais, não temos mais dinheiro, só sobrou nós e nossas terras. Então eles também se propuseram a trabalhar de graça para o Faraó e deram suas terras para o Faraó. E José propôs o seguinte: das sementes que ele deu para o povo trabalhar, plantar e colher, eles iam dar uma porcentagem para o faraó. Então, além de ter dado todas as terras para o faraó, de trabalhar para o faraó, José ainda cobrou um imposto sobre o alimento que era lhes dado. Então, uma parte era dada para o faraó e o que sobrava era para plantio deles e para eles sustentarem a casa. E o povo estava com tanta fome que eles fizeram tudo isso e ainda ficaram felizes, tá certo? Então, quando a necessidade é grande, quando a gente tem abundância, a gente não dá valor para o que tem.
Mas nessa situação aqui, eles abriram mão de tudo pelo alimento, pelo pão. Então, isso aqui fica a lição para nós darmos valor. Toda vez que você for tomar teu café da manhã aí, que você tem teu pãozinho na mesa, dá graças ao Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo meu pão, pelo meu alimento. Porque esse povo aqui passou uma fome tão severa que eles deram as suas terras, o seu gado. Eles nem pensaram duas vezes em entregar tudo para o faraó. E ficaram felizes de receber semente, trabalhar de graça e dar uma parte para o faraó. Porque não ia morrer de fome e seus filhos não iam morrer de fome. Imaginou uma situação dessa? Você tendo que passar por isso? Nós estamos num país abençoado por Deus. Aqui tudo que se planta se dá. Aqui é uma bênção. Você vai no mercado, tem comida. Se você é proprietário rural, você planta, você colhe. Porque Deus nos tem abençoado grandemente aqui. Mas tem lugares que a fome é severa ainda no mundo. Infelizmente, o mundo, a fome é grande. E está crescendo cada dia mais. E o cavaleiro da fome, santo é o nome do Senhor Jesus, está chegando. Olhem para a Europa. Santo é o nome do Senhor Jesus. É triste o que está por vir para a Europa. Santo é o nome do Senhor. Orem todo dia para que a fome não chegue aqui no nosso país. Orem todos os dias para que a fome não chegue na tua casa. Porque só quem passou fome sabe o sofrimento. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças ao bom Deus, depois que eu me casei, nunca passei fome. Nunca vi meus filhos passarem fome. E eu espero por Deus nunca precisar ver meus filhos passar fome. E eu oro a Deus e agradeço a Deus por todo dia pelo alimento que eu tenho na minha mesa. E eu espero que todos vocês deem esse valor para o alimento que vocês têm na tua mesa. Deem graças a Deus no café da manhã, no almoço, na janta. Porque nosso país é próspero e rico. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Na África o povo não tem a mesma sorte. Nossos vizinhos aqui não têm a mesma sorte. Venezuela, povo caçando lixo. Argentina, povo comendo coisa do lixo. Santo Deus. Tanta pobreza nesse mundo, tanta coisa errada. Santo Jesus. Deem valor para o que vocês têm. Agradeçam, sejam gratos a Deus. E Deus vai continuar sempre abençoando vocês. Mesmo que vocês tiverem um pouquinho, como Deus multiplicou o azeite da viúva, Ele vai multiplicar o de vocês também, tá? Só sejam fiéis a Deus, tenham fé em Deus e Deus multiplicará. Aqui a necessidade era grande, Deus proveu a Faraó e a José decidir o destino desse povo. E foi assim, ninguém morreu de fome nessa época. Só que eles tiveram que abrir mão de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o pão da vida. Quem está disposto a abrir mão de tudo que vocês têm para servir ao Messias, ao nosso Senhor Jesus Cristo? Quem está disposto a abrir mão até da própria vida por Jesus Cristo? Ele é o pão da vida. Quem tem fome e sede de justiça, busca dele e é suprido e não passa fome. Porque a fome de palavra, Deus é poderoso para suprir. Toda dúvida, Deus vai te encher de sabedoria. Ele dá a vida, ele é o pão que dá a vida. Esse povo aqui, ele comia e voltava a ter fome, mas quem se alimenta de Jesus Cristo nunca mais terá fome. Porque está escrito no Apocalipse que quando chegarmos ao céu, ele enxugará toda a nossa lágrima, nunca mais teremos fome, sede, dor, nada. Porque ele é o pão da vida e só ele que pode nos dar essas coisas, tá certo? Isso aqui é... Todo o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. É uma preparação para a chegada de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso nos Salmos, nos Profetas, todos eles falam de Jesus Cristo. Moisés fala de Jesus Cristo. Na história de José, eu já contei aqui, tem um vídeo das bodas do Cordeiro. Tem várias coisas que remetem a Jesus Cristo. Então é só observar, Jesus Cristo está desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o pão da vida. Vamos nos alimentar do pão da vida que é Jesus Cristo. Tá certo? E todos nós teremos vida eterna e seremos felizes junto com ele no céu. E aqui, esse povo tinha essa fome severa e abriu mão de tudo. Que nós também estejamos dispostos a abrir mão de tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele abriu mão de tudo por nós. Ele estava no céu, ele é filho de Deus, ele era santo e poderoso, ele se rebaixou, desceu aqui essa terra, essa baixa terra, se fez homem, foi humilhado, apanhou,
tomou sobre si todos os nossos pecados e morreu uma morte dolorosa na cruz, por amor a nós. E às vezes nós não temos força para abrir mão de práticas que nós fazemos que desagradam a Ele. Então tenhamos essa sabedoria de abrir mão de tudo que desagrada a Deus, para que possamos entrar no céu. Estejam sempre dispostos a abrir mão de coisas que fazem mal para você. Esteja sempre disposto a aceitar e se alimentar da palavra de Deus, que é o pão da vida. Vamos continuar a leitura? Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas deba- a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me livrarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então aqui ele chamou seu filho José e fez ele jurar que ele não seria enterrado ali no Egito. Ele queria ser enterrado junto com seus pais na terra de Canaã. Porque Deus tinha falado para ele num sonho antes, né, antes dele ir para o Egito, que assim ia acontecer, né? Que ele ia morrer lá, que José ia fechar os seus olhos e que ele ia retornar para sua terra, né? Então, até na sua morte, Jacó é obediente a Deus, né? Ele tinha o desejo dele, o desejo do Senhor. O Senhor falou para ele que ele ia e ele voltaria para ser enterrado lá, e assim ele o fez. E assim ele está pedindo para o seu filho, e o seu filho jurou. Então ele ia morrer tranquilo, sabendo que ele ia ser enterrado em Canaã e que até em sua morte ele ia honrar a Deus. Que sejamos como Jacó, sejamos obedientes em tudo, na vida e na morte. Confiemos em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Essa é a palavra de Deus para nós todos hoje. Deus seja eternamente louvado.